Bom, o assunto de hoje é um assunto que tem a ver com as decisões que a gente toma em casa, né, com a criança. Teve uma mãe que me mandou via direct uma pergunta assim: Gabi, eu tomei uma decisão em casa e ele não fica feliz com essa minha decisão, embora eu acredite ser melhor para ele, ele sempre reclama, né, que eu nunca gosto do que ele gosta. Em relação à televisão, o que assistir, sobre, né, assistir outras coisas, enfim, a criança manifestando a insatisfação, né? A mãe nunca gosta do que a criança gosta. E isso me chamou a atenção, por quê? Eu vejo algumas mães às vezes me abordando, ou por aqui, ou pessoalmente, quando me encontram, dizendo, né, mas meu filho não fica feliz quando eu tomo tal decisão. Como fazer a criança entender, né, que o que a gente está decidindo é a melhor opção para ele? Como fazer a criança aceitar algumas rotinas? Como fazer? E eu vejo que por trás dessa pergunta existe, né, como fazer a criança não se frustrar, como fazer a criança não ficar triste, como fazer a criança continuar gostando de mim. E existe muito isso, né? Porque dentro de uma relação respeitosa, a gente acha que a criança precisa estar feliz o tempo todo. E isso não é verdade, tá? A criança ela não precisa estar feliz o tempo todo. Nós estamos felizes o tempo todo, a gente também fica chateado, a gente também fica decepcionado, a gente também fica triste, a gente também fica frustrado, né? Isso faz parte do ser humano, as emoções. A gente não tem só emoções boas, nós também temos emoções ruins. A gente tem que aprender a reconhecê-las, cada uma, né? E ressignificar, digerir, enfim, né? Entender por que a gente se sente assim. Mas isso não significa que eu não posso sentir, tá? E a criança é a mesma coisa. Então, quando a gente toma algumas decisões que a criança não fica feliz, nem sempre a gente vai precisar trocar essas decisões, ou nem sempre as nossas decisões estão erradas, ou a forma como a gente fez foi errado. Agir com respeito não significa deixar a sua criança feliz o tempo todo, porque pensa, você pode agir com respeito e colocar limites no consumo de doces da criança, por exemplo. Mas isso não vai deixar a sua criança feliz, tá? Ela pode entender o percurso depois, a rotina, os objetivos, o porquê do não. Mas até esse caminho se concretizar no cérebro da criança, ela vai questionar, ela não vai gostar, ela vai achar que você é chata e assim por diante, né? Todo limite que a gente impõe na vida de qualquer pessoa e da criança não é diferente, é difícil de aceitar. E nem todo mundo fica contente com esses limites, principalmente uma criança que ainda não entende a necessidade dele. Então a gente vai sim tomar algumas decisões e algumas vezes essas decisões não vai gerar uma harmonia no lar, ou seja, nós não vamos ter uma criança feliz com a nossa decisão. E isso não significa que a gente está sendo desrespeitoso, autoritário, errado, que a gente está ferindo emocionalmente, tá? Não pense que educar uma criança com amor e respeito, com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, é não ter uma criança frustrada, triste, decepcionada ou chateada em casa, porque isso não existe. É exigir da criança uma perfeição, né? E não é sobre perfeição, é sobre evolução. Então, sim, nós vamos tomar algumas decisões que às vezes a criança não vai gostar e tá tudo bem. A forma como a gente toma essas decisões é que vai fazer a diferença, se a gente está educando ou se a gente está ferindo emocionalmente, tá? Se essa criança está entendendo ou vai entender aquilo a longo prazo, ou se ela vai ter que aceitar aquilo porque é uma ordem. Porque existe uma diferença entre refletir, compreender e entender aquilo, né? E aceitar, porque aquilo virou uma rotina, um hábito saudável dentro de casa, embora eu queira de outra forma, eu como criança, né? E outra, existe a diferença entre aceitar aquilo porque não tenho voz, porque não posso questionar, porque na minha família sempre foi assim, e porque eu não posso, né, contra-argumentar, porque aí eu acabo me machucando, eu acabo sendo ofendida ou sendo humilhada. Então, existe essas diferenças, tá bom? Mas se você tá agindo respeitosamente, tá agindo, atendendo necessidades suas e da sua criança, você tá educando com amor e respeito, mas tá colocando limite. E nem sempre a sua criança vai gostar disso, tá? Então, por exemplo,
aqui em casa. Existem horas, principalmente agora na quarentena, para televisão, né? A gente aumentou esse número de horas, né? Porque antigamente... eu tô achando que tá muito escuro aqui a tela. Vocês estão achando que tá escuro? Manda uma mensagem aí pra mim, tá? Antigamente eles tinham 1 hora por dia para assistir televisão, agora a gente aumentou isso, eles assistem de manhã, assistem um pouco depois do almoço e assistem um pouco depois da janta. A gente tem que ser flexível, né? Só que eles estão gostando de mais tempo com a TV, então algumas vezes a gente fala, ó, já deu tempo. Aqui em casa eu não tenho problema em desligar a TV, tá? Porque isso já vem há muito tempo, sempre teve um limite, sempre foi acordado, é avisado antes, é avisado durante, na hora quando eu peço pra desligar, né? Sempre eu falo, Pedro, eu nem preciso ficar avisando, tá acabando. Quando eu vejo que é um programa que ele gosta muito, eu aviso, né? Ó, tá acabando o seu tempo, mais 5 minutos, mais 2 minutos. Mas quando eu vejo que é algo normal, corriqueiro, que ele tá assistindo, eu nem aviso mais. Eu já falo, Pedro, deu horário, ele já pega e já desliga. O Davi também, que eles já estão acostumados. Aqui em casa eu não tenho problema com isso, mas eu sei que tem muitos lares que tem problema com isso. Mas é uma outra live pra falar sobre acordos que a gente pode falar mais pra frente. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer? Às vezes eu falo, Pedro, já deu o seu horário, ele pega e ele desliga. Mas ele faz uma carinha assim, ó. Sabe? Porque ele não queria que tivesse acabado o tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele precisa fazer aquilo porque é um acordo, porque é melhor pra ele, porque televisão em excesso não é saudável, porque a gente combinou antes, né? Porque já é a rotina habitual. Então, mesmo ele fazendo a cara de assim, ele sabe que aquilo é importante. Mas nem tudo que é importante é legal e é gostoso, né? Por exemplo, é muito mais gostoso você comer um prato de brigadeiro do que você comer uma fruta, por exemplo, né? O brigadeiro, o leite condensado, o chocolate, ele é mais saboroso do que você comer uma maçã, certo? Mas você se alimentar o tempo todo de brigadeiro não vai te trazer saúde, e você comer maçã já é saudável para o seu corpo. Então é mais ou menos essa analogia que a criança vai entendendo quando a gente vai colocando os limites, explicando, fazendo ela refletir, tá? Quando eu tô num processo de alimentação saudável, eu como a maçã sabendo que aquilo é melhor pra mim, embora eu gostaria de estar comendo um doce, um chocolate. E o hábito de comer a maçã, né, vai desassociando o meu desejo de comer o chocolate, o brigadeiro. E eu vou ficando cada vez mais distante daquele vício ruim e me aproximando mais do vício bom. Com a criança é a mesma coisa. Quanto mais a gente mantém um hábito respeitoso na educação dela, mais ela vai se desassociando daquele hábito ruim, ou seja, de questionar, de brigar, de exigir, de bater o pé, de se jogar no chão, de ser desrespeitoso, para entender, compreender, cumprir a regra, seguir o acordo, tá? Mas nem sempre ela vai comer a maçã feliz da vida, como se aquilo fosse um brigadeiro, né? Ela vai morder a maçã sabendo que aquilo é bom, mas ela gostaria de estar comendo brigadeiro, mas agora não dói tanto. É mais ou menos isso que a gente trabalha dentro de uma educação, tá? Então, às vezes você vai pôr limites na brincadeira, limites no que ela vai assistir, limites no que ela vai comer, limites de tempo, né? De tempo em que ela vai estar com uma pessoa ou com outra, hora para tomar banho, hora para sair do banho, hora para brincar, hora para dormir. E nem sempre sua criança vai fazer aquilo feliz. Isso não significa que você está agindo errado. Gabi, como que eu sei se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado? Você vai precisar prestar atenção em como você tá passando esse limite para a criança. Se você tá conduzindo tudo na base da conversa, do diálogo, da conscientização e da reflexão, não tem como você tá errando. Ah, mas minha criança fica frustrada, mas ela não gosta da decisão. Ok, é que nem você comer a maçã no lugar do brigadeiro. Você também não gosta, mas você entende que aquilo é melhor. Mas no começo nós vamos morder a maçã com desgosto, até você sentir vontade de morder aquela maçã e falar, meu, essa maçã eu nem sinto mais falta do brigadeiro. É a mesma coisa com a criança, você tem que respeitar esse processo. E como que você pode conduzir quando ela tá frustrada? Acolhendo, ó, eu entendi que você gostaria de assistir mais, mas tudo tem um limite, né? A gente já conversou sobre isso, amanhã você pode assistir mais um pouco. E claro, né, gente, cuidado com a imposição dos limites sem uma certa flexibilidade. É o que eu tô querendo dizer. Vamos supor, vamos trazer para o contexto da TV. Sua criança tinha lá meia hora para assistir TV. Ontem mesmo aconteceu isso, certo? Ontem à noite eles estavam aqui assistindo Minions.
Eu falei, ó, a mamãe vai tomar um banho. A hora que eu sair do banho, a mamãe vai desligar. Eu coloquei a TV pra eu poder tomar banho. Eu falei, a hora que eu sair do banho, a mamãe vai desligar o desenho, porque daí acabou o tempo e nós vamos dormir, ok? Eles falaram, ok. Eu fui tomar meu banho, o desenho já não tava desde o começo, já tava quase no final do desenho. Eu saí do banho, falei, galerinha, saí do banho, o que a gente tem que fazer agora? Eles, mãe, por favor, tá acabando. Quando eu cliquei lá na TV, faltava 10 minutos para acabar o desenho. Eu entendi que eles estavam realmente conectados com o desenho, interessados na história, querendo saber o final. É a mesma coisa eu, adulto, assistindo um filme, alguém vai lá e mete o dedão no controle e desliga no final do filme. Pô, né, eu vou ficar irada, vou ficar muito brava. Então eu entendi, por que são 10 minutos? Se ele tava querendo terminar o filme, se o filme tava legal, eles estavam demonstrando interesse mesmo pelo filme, deixa eu assistir 10 minutos, entendeu? E eu falei, ok, então a gente tem 10 minutos, acabando o filme, o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar e dormir, ok. Enquanto isso eu fui estendendo roupa, o filme acabou, eu escutei o barulhinho do filme acabando, e eles mesmos gritaram pra mim, mãe, acabou. Eu falei, ok, desliga a TV. Eles desligaram e eles mesmos já foram pro quarto. Então, assim, não teve nada estressante, porém eu flexibilizei 10 minutos porque o vídeo realmente estava acabando e eu percebi que eles realmente estavam conectados com aquilo, né? E tudo fluiu naturalmente. Então, avaliem quando é que vocês vão flexibilizar para não acabar na permissividade, sabe assim, aquela coisa, mãe, mas só 5 minutos, mas o que eles estão assistindo não precisa de mais 5 minutos, é uma coisa que eles podem continuar vendo no outro dia, eles não estão tão interessados naquilo, né? E a gente ficar cedendo o tempo todo, achando que isso é flexibilizar e respeitar a criança, na verdade a gente cai na permissividade. E a permissividade é um perigo, porque quando a criança percebe que isso funciona, ela começa a adotar o mesmo comportamento. E aí nós adultos chamamos isso de quê? Manipulação. Não, é aprendizado. Eu permiti que a minha criança aprendesse isso com a minha forma de lidar com as reclamações, com as indagações, com os argumentos que ela faz para mim, sendo permissiva nas situações sem avaliar o contexto, se aquilo era necessário, precisava, se era útil, o que ia ensinar, certo? Então, é isso que eu queria passar hoje para vocês. Nem sempre sua criança vai ficar feliz com suas decisões. Isso não significa que você está errando. Haja com amor e respeito, converse com ela, mas algumas vezes você vai ter que ter tua autoridade de pai e de mãe e dizer pra ela, eu entendo que você não queira, mas eu sou sua mãe, eu sou seu pai e a decisão está tomada. E se a criança achar ruim, você vai abraçar, você vai acolher se ela quiser, se ela não quiser, deixa ela digerir as emoções dela. Deixa ela lidar com aquilo, depois você vai estar ali para ser suporte, mas você é autoridade na vida do seu filho, você sabe o limite do que é bom e do que é ruim. E dentro desse limite, você vai avaliar o quanto dá para flexibilizar e não dá para flexibilizar. A gente fere quando a gente é autoritário, desrespeitoso, quando a gente ameaça, quando a gente pune, quando a gente grita, para colocar um limite, para agir com autoridade, porque daí a gente não usa o nosso poder de pai e de mãe, a gente usa a nossa força, né? E é aí que a gente erra. Mas se eu tô no meu poder de pai e de mãe, né, tendo a minha autoridade de uma forma gentil e firme ao mesmo tempo com a minha criança, para ensinar ela sobre limites que vai a longo prazo tornar ela um adulto responsável, resiliente, autoconfiante, que respeita a si mesmo e o outro, então eu tô agindo certo, ok? E é isso. Um beijo grande e a gente se vê amanhã. Hoje, às 9 horas, tem uma live que eu vou fazer pelo YouTube no canal da Aline Cestaroli, tá? Mas ela vai salvar essa live e vai subir, depois eu subo no meu YouTube para vocês assistirem também. E essa live vai falar sobre o capítulo no livro. Era para sair o livro agora em abril, que eu tô fazendo parte, né? Conectando pais e filhos. Mas diante dessa pandemia toda, a editora suspendeu, né? A venda dos livros, então, mas a gente tá fazendo lives para falar sobre ele. Então depois eu subo aqui para vocês assistirem também, ok? E hoje à noite a gente tem live com a psicóloga especialista em análise do comportamento, a Ariadne Tereza, que nós vamos falar sobre TOD, transtorno opositor desafiador. Então não percam, certo? Hoje à noite, 9h50, nós vamos falar sobre isso. Então assista, porque tem tanta gente que tem dúvida, né, para saber se, meu filho tem transtorno de desafios de oposição, meu filho não tem, é comportamental, é aprendizado, é da idade, o que é? Então assistam, tá ok?
Beijo, pessoal. Até amanhã.